Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai voltar 30 anos no tempo, meus amigos idosos, para relembrar alguns dos melhores discos de 1995. Certo? Certíssimo. Certo. Mas antes, o que Renan Guerra, que em 1995 estava ouvindo muito Sandy Júnior? Eu estava engatinhando ainda. Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você pode compartilhar os nossos programas, convidar os seus amigos para ouvir, para seguir a gente, engaje nas nossas publicações. Além disso, se você gosta muito da gente, você pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também pode assistir as nossas gravações ao vivo. E hoje estamos assim, ó, com sala cheiérrima, né, Kleber? Exato, com a sala cheia aqui. Temos aqui, olha, Tuane Malman, Fabrício Neri, Gabriela Ramos, Leonel Moura, Miriam Marinho, Jefferson Kozenieski, Henrique Almeida, Vinícius Correia, Pietro Rodrigues, André Matos, Danilo Ferreira, Vivi Andreozzi e Luiz Ricardo Melo. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Esses ouvintes jovens, muitos nem eram nascidos em 1995, mas estão aqui, ó, apoiando o nosso podcast. Aí, ó, o Henrique acabou de falar, eu nasci em 1995, esse tema é meu, então esse programa é dedicado a você, Henrique Almeida. Vamos falar sobre música, amigos? Vamos. Bora! 1995, o ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar aquela perguntinha classical. Onde vocês estavam em 1995 e o que estavam fazendo? Vocês, jovens crianças vivendo. O Nick já tinha barba, já tinha tirado a carteira de trabalho dele, já era um jovem quase aposentado nessa época. Pois é, eu tava tirando minha carteira de motorista nessa época. Mentira, eu tinha 6 anos. Eu, sei lá, eu tava fazendo coisa de criança com 6 anos nessa época. Em que série você tá? Fumando, roubando. Também. Com 6 anos, você tá no pré-3 nessa época. Então, Pré-3. estava lá, possivelmente. Você fez. Sim, os nomes, E é isso, eu não tenho muitas recordações desse ano, não. Porque, sei lá, pelo menos 94 ainda teve Copa do Mundo aí, sei lá. Hétero. Faz algumas memórias falsas, mas não tem. E vocês, Adara Almeida? O que você Eu estava estava- vivendo em 95? Eu estava em Sorox, Pituca, 3 aninhos. Com certeza ali assistindo um Castelo Rá-Tim-Bum, assistindo uma TV Cultura. É como educativa. Um Globo. Educativa. Ai, mas era, gente. Roda Viva, Ai. Provocações. Minha mãe deixava, a gente ficava assistindo. Ai, desenhinhos, eu amava. Assistindo Babar Babar. também. Ai, era um bafo. Ai, eu assistia Doug. Babá e Titi nessa época. Mas 3 aninhos, acho que, não sei. Daí um pouquinho maior, eu tenho lembranças mesmo, assim. Mas acho que era isso, comendo ali um chambinho, né? Um negocinho, uma coisinha. Nossa, chambinho. Lembra? Ah, era tão gostosinho. Agora eu fiquei com vontade, vou comprar no mercado essa semana. É isso. Comendo um chocolate surpresa. Saudades. Ai, 3 aninhos, acho que não. Você sabia que o chambinho, hoje em dia, ele não vem mais no potinho, ele é vendido num negocinho que você aperta. Ah, porque não! as crianças... porque as crianças não têm mais coordenação pra comer no Para de potinho. mentir. Ele vem É real. no pote. Não, ele vem nas não duas tô. versões, ele tá só coisando. Tem Eu várias vou comprar de O potinho, chamito pode e parar o de chambinho pagar. vem nesse outra coisa, mas vem no potinho. Vai. Ah, Enfim, é Nestlé, se verdade. quiser nos patrocinar, ignora as fake news do Kleber, porque eu quero ser patrocinada pela Nestlé, Mas tá? é feio. Ai, que Então. delícia. Eu sei, vai que eles querem patrocinar um chocolate. A gente adora falar de chocolate. Não sei. Quer me dar um Tá chocolate, certo. Nestlé? Tô pronta, tá? Tamo. Mas eu e não você, lembro de Renan nada do que Guerra? eu tava fazendo. Não tinha nem 2 anos ainda, então... Eu realmente não sei. Provavelmente tava vendo TV Colosso. Jovens. Ai, que delícia. E você, amigo Kleber? Foi o último ano vivendo em São Jorge do Oeste. Desde Já estava a dando época rolê Collor... de motinho no Paraná? Não, bom, já tava no Paraná, eu nasci no Paraná, mas desde a era Collor, meus pais já iam bem mal financeiramente, então foi o último ano que a gente ficou em São Jorge, a gente tinha um mercado nessa época, a gente perdeu uma funcionária nossa num acidente de carro, assim,
bem bad. E aí eu acho que, se eu não me engano, já nesse ano a gente mudou pra Itaipulândia, no finalzinho do ano, assim, no dezembro Era menor de essa 95. cidade? É menor essa cidade? Não, ela era um pouco maior, Tá. sei lá. Mas Itaipulândia ainda era muito pequena. Eu lembro da mudança, todo o processo. Eu lembro que eu sentia muita saudade da minha avó. Eu só chorava de saudade da minha avó. Não conseguia entender por que a gente tava mudando assim. E aí eu lembro de chegar em Itaipulândia. Eu lembro que eu tinha os meus Cavaleiros do Zodíaco que eu brincava. Sim. Que era bem dessa época, Meu assim. irmão já tava também com os dele. Manchete torrando ali. Mas vamos lá, vamos relembrar o que mais rolou no ano de 1995, porque no Brasil, Fernando Henrique Cardoso toma posse como presidente do Brasil em dia 1/1, né? Dá início à política de estabilização e consolidação do Plano Real, que havia sido implementado um ano antes, em 1994. No mundo, a gente tem a criação oficial da Organização Mundial do Comércio. Eu achei muito curioso, recente, um órgão tão Falado importante ser tão recente. Em fevereiro, o governo começa a discutir as políticas de privatização e flexibilização econômica. Então, era o princípio das privatizações da era FHC. Em março, o Mamonas Assassinas lança seu único álbum, que rapidamente virou um fenômeno nacional. A gente vai falar mais já daqui a pouquinho deles aqui. Rola os ataques com gás sarin no metrô de Tóquio pela Aum Shirikyo, resultando em 13 mortes e 5 mil feridos. Até hoje, você não encontra latas de lixo no Japão que não sejam transparentes, então, por conta dessa movimentação que rolou. No Brasil, a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional marca o início desse programa de desestatização. Em abril de 1995, estreia Malhação na Globo. Acho que isso é muito importante para a música jovem, né, brasileira. Temos um programa sobre, inclusive, a importância da trilha sonora de Malhação. Acontece também em abril o atentado de Oklahoma, que mata 168 pessoas e é o maior ataque doméstico dos Estados Unidos até então. Tem então, doc no Netflix. No Brasil, em maio, é lançado o Quatrilho, Renan Guerra, que seria indicado ao Oscar no ano seguinte. Tudo! Assisti, eu dei de dica aqui também nesse ano. Recentemente. Foi recente. Esse ano de 1995 também sai Carlota Joaquina, que é tipo o eu marco amo zero essa. da retomada Babado. brasileira e que agora em agosto vai voltar para os cinemas em cópia restaurada. Michael Schumacher, em junho, vence o GP do Canadá de Fórmula 1, ampliando o domínio da temporada. Então era o princípio dessa era Schumacher, aí o pós-Senna, a gente perde o Senna em 1994, então o Schumacher começa a se projetar como esse grande piloto. Em julho, a gente tem o crescimento das vendas do CD do Mamonas Assassinas, batendo 1 milhão de cópias em poucos meses, então era um fenômeno. Né? Em julho também estreia a novela História de Amor, que tá no ar. Olha aí, velho. E eu vou citar essa novela de novo ainda hoje, prepare-se. Em julho também rola a estreia de Toy Story no Festival de Cinema de Toronto, sendo a primeira animação totalmente em CGI. A gente sabe que tem algumas animações antes ali, mas esse é o primeiro grande longa-metragem assim, do gênero. Temos a reabertura da Bolsa de Valores na Rússia, lembrando que houve a queda da União Soviética, então volta a esse status de país capitalista. Em agosto é lançado o Windows 95, que é um marco da era da informática doméstica, e a estreia do PlayStation na América do Norte, no Japão e na Europa. No Brasil, em setembro, acontece o julgamento da chacina da Candelária, com apenas 2 policiais condenados e outros absolvidos, além da criação oficial do Ministério do Meio Ambiente. Outra coisa muito recente, esse conceito do pensar meio ambiente, que vem ali da Eco 92, então só agora a gente vai ter um Ministério do Meio Ambiente. Em outubro, acontece a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e é elogiada pela OMS. E o Brasil reforça as relações com o Mercosul, além do que no mundo é lançado o serviço de correio eletrônico Hotmail, que é um marco inicial da era do e-mail gratuito. Então antes as pessoas tinham que pagar ou assinar algum plano, tipo American Online, e aqui começa essa popularização, obviamente com um espaço limitado desses e-mails.
Em novembro é criado o navegador Internet Explorer 2.0, então assim, o mundo da tecnologia estava chegando. E aí em dezembro a gente tem o governo divulgando o balanço positivo do Plano Real, com inflação anual que caiu de 2.500 em 1993 para apenas 20%. E a gente tem o fim da Guerra da Bósnia ali no finalzinho do ano, então movimentações políticas muito intensas em toda a Europa, Brasil se restabelecendo economicamente depois da era da maluquice que foi a era Collor ali, princípio das privatizações, então um ano bem movimentado, né? No universo da arte, acho que vale citar que é em 1995 que o Lars von Trier e o Thomas Wittenberg lançam o Dogma 95. Sim, que eles próprios verdade. abandonariam alguns anos depois, mas acho que é muito importante pro cinema, pra arte no geral. O cinema tem muita coisa boa nesse ano. Sim. Mas bora falar sobre música, meus amigos. Quem quer começar com os discos brasileiros aí? Bom, eu acho que é importante citar que, tipo assim, em 1995 o Brasil vivia 3 momentos muito importantes, que eu acho que eu só separei aqui pra gente citar, pra dizer assim, depois de serem, vocês ignoraram essas coisas. Mas são coisas que, tipo assim, foram impactantes culturalmente naquele momento? Foram. A gente escuta esses discos hoje em dia? Não. Então a gente não vai comentar esses discos. But, em 1995 começa o grande boom do pagode baiano ali. A gente já tinha tido o boom do axé anteriormente, mas é em 1995 que o Gera Samba tinha se separado, então a Companhia do Pagode lança o disco Na Boquinha da Garrafa e o El Chan lança o disco El Chan, que é o disco que tem Pau que Nasce Torto. Um boom, mudou o Brasil, as coisas realmente aconteceram, a gente sabe que é um momento importante. A gente tem um programa sobre isso, que é a edição número 79, onde a gente dá todo esse contexto dessa história da axé music ao pagode baiano, assim, nessa época. Acho que vale citar aqui que em 1995 também sai o Gente de Festa, da Margareth Menezes, que é o disco dela com participação da Maria Bethânia. E a gente também vivia um momento importante do pagode, com lançamentos clássicos do Só Pra Contrariar, do Arte Popular e do Raça Negra. Além disso, a gente já tinha um domínio das FMs de sertanejo. Então as duplas sertanejas estavam assim no seu sertanejo grande boom. Romântico, né? Isso, era a era dos amigos, então a gente tinha Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel. Todas essas coisas estavam tocando muito nas rádios. Por isso, o meu disco preferido de 1995 não tem nada a ver com isso, porque pra mim a grande surpresa de 1995 é que um dos maiores hits nas paradas de sucesso foi um disco de música eletrônica, que é basicamente eu e Memê e eu do Lulu Santos, que eu tenho em vinil e eu amo muito. É o disco dos Ursinhos, pra quem não lembra. Tudo. É uma capa que ela é muito feia, mas ela é quente, Horrível. ela é kit. Eu amo essa capa. E é um disco completamente interessante porque ele traz algumas versões de músicas que o Lulu já tinha lançado, algumas coisas que eles gravaram especialmente para esse disco, e tem assim primeiro tem uma questão de ter essas batidas super eletrônicas, depois tem uma construção como se fosse tipo, uma espécie de rádio analógica, e aí tem toda essa coisa do DJ nos apresentando essas possibilidades. É um diálogo muito rico entre o trabalho do Lulu Santos e do DJ Memê. Esteve na trilha de abertura de Malhação durante muitos anos, né? Acho que marcou ali uma era. Vai levar um tempo. Então eu acho que é um disco que pra mim segue extremamente moderno, interessante, e eu acho muito interessante que ele tenha feito muito sucesso em 1995, porque era algo que nem a gravadora, nem o Memê, nem o Lulu Santos esperavam. Era tipo assim, um projeto alternativo deles, e eu acho que mostra muito a inventividade pop do Lulu e o talento do DJ Memê. Então é isso, eu e Memê e eu, que durante muitos anos as pessoas inclusive acharam que eles eram um casal, né? Um casal. Já que você falou de capas feias, eu quero puxar o meu favorito do ano de 1995, que é Gold Ken, do Patofu. É o disco que tem os anjinhos, só que daí tem uma mistura de fontes bizarras nessa capa. Mas esse disco tem algumas das melhores canções do Patofu. Tem a própria faixa título, Gold Ken, que é maravilhosa. Sobre o Tempo vem desse disco. A releitura de Qualquer Bobagem dos Mutantes e Tom Zé desse disco. Mamãe Ama Meu Revólver vem desse também. Tem até o Bladio Bladá no fechamento do álbum ali. Eu acho que é o disco que meio que consolida o Patofu nesse formato mais pop, que seria aprimorado nos trabalhos posteriores. Eu quero trazer aqui um dos poucos discos que eu me lembro de ter ouvido, ou na época um pouquinho depois, que é a coletânea Rap Brasil. Eu não sei porquê, existiu
uma fita cassete desse disco lá em casa. Nosso negão. E eu lembro Negão muito da Souza. dessa capa, assim. Mas é engraçado, porque pra mim era muito mais divertido do que, sei lá, as coisas que eu vou lembrar de rap, tipo Racionais ou coisa assim, que vão ser lançados um pouco mais pra frente ali. Tem, sei lá, MC Cid, MC Doca, MC Júnior, MC Leonardo, MC Neném. Tem muita coisa que eu nem lembrava que existia, assim, mas é muito divertido. E os nomes das faixas são muito boas também. Rap da Felicidade, Rap do Festival, É Rap daí do que Amor, populariza o rap Amigo. da felicidade, que Sim. é hoje em dia uma das grandes canções do funk nacional, né? Então, e é engraçado que ele tá muito mais calcado nessa batida do funk e tudo mais do que do rap em si, né? Uhum. Hoje em dia revisitar isso é bem interessante. Bom, eu vou escolher aqui o Da Lata, da Fernanda Abreu. Claro que eu não ouvi na época, porque eu tinha 3 anos, no caso. Mas eu acho que eu já trouxe aqui em algum outro episódio, não lembro qual. Tem Veneno da Lata, que eu lembro muito, assim. Garota Sangue Bom também, de ouvir pequena, assim, tipo, em TV, programas, acho, a Fernanda Abreu acho que cantando, não sei. Tenho muito essa memória afetiva. Tem boas músicas nesse álbum, então acho que é um álbum pop, assim, bem 90. É uma coisa que dá pra... até a capa, que é meio uma coisa mais para o futuro ali, só que não. É muito bom, é muito bom. Acho que é bem um retrato, assim, desse Brasil 90. Ela usa nessa capa o bustier de frigideirinha que ela usou em 1995 também, no primeiro VMB, que foi realizado pela MTV. A gente tira muito sarro de Engenheiros do Havaí aqui, mas eu tenho um disco que eu amo desse ano deles, que é o Simples de Coração. Eu acho que é um disco realmente muito bom. Tem várias canções boas. Esse disco tem A Promessa, tem A Perigo, tem Por Acaso, e esse disco tem uma das minhas músicas favoritas do Engenheiros do Havaí, que é Ilex Paraguaiensis. Nossa, Ilex Paraguaiensis é a erva de chimarrão, pra quem não sabe, o nome científico dela. É um disco bem legal, esse eu admito, eu gosto desse, não vou tirar sarro do Humberto Gessinger aqui, não. Acho importante citar Chico César com os ao vivos. É um disco que segue excelente. Tem uma matéria gigantesca com ele lá no Monkey Buzz, em que eles destrincham um pouco do trabalho do Chico César dentro do Revisitando Meus Clássicos. Então vale bastante a pena ler. E acho que é um disco, assim, fundamental, né? A gente tem ali as coisas fundamentais do Chico César, os grandes hits, tem Mama África, tem A Primeira Vista. E é, tipo, muito interessante que é o álbum de estreia dele, é um álbum ao vivo, e é voz e violão, e é, tipo, assim, absurdo. Então ouçam hoje em dia, porque vale a pena. Já que você falou de álbum de estreia, puxar aqui o Usuário do Planet Hemp, é um dos discos mais marcantes, eu acho que da década de 1990, faz essa mistura de rap com rock, com samba, e sempre alinhado a essa questão do discurso pró legalização da maconha. Vem várias canções muito boas dentro desse disco, Mantenha o Respeito, Legalize Já, Dig Dig Dig, é muito bom, assim. Era o princípio dessa fase mais polêmica do Planet, tanto que resultou em uma série de prisões e censuras posteriores à banda, tanto em apresentações ao vivo quanto nas rádios e na divulgação do álbum de maneira geral. Para falar aqui das cantoras, 1995, Gal Costa lança Mina d'Água do Meu Canto. É um disco que eu não gosto. É um disco que vem posterior ao Sorriso do Gato de Alice. Ela tinha sido muito atacada depois da turnê com a direção do Gerald Thomas. É um disco que marca um pouco do que ela vai fazer dos anos 90 até os anos 2000, que são essas releituras, esses covers. Enfim, tem muita coisa bem qualquer nota, assim. Acho que é bonita a versão dela de Futuros Amantes, gosto da versão dela de Odara, mas tem umas que são, tipo assim, nada a ver, tipo Língua. Enfim, um disco da Gal Costa que existe. Além disso, só pra fazer as cantoras rapidinho, em 1995, Patrícia Marques lança Quero Mais, disco que tem Espelhos d'Água, um hit pop entre as garotas. Amo. Inclusive, Espelho d'Água é trilha também da primeira temporada de Malhação. E no final do ano, a Simone vai lançar 25 de dezembro, que é o seu disco de Clássico. Natal, um dos seus maiores hits. Nossa, e que, sim. curiosamente, as pessoas parecem que esqueceram, né? Que esses dias a Pablo falou: vou lançar o primeiro disco de Natal da música brasileira. Tipo assim, vamos respeitar o legado, entendeu? Enfim, é um disco bafo.
Exato. Aproveitando, recomendar a edição que a gente gravou, a edição 122, Então é Natal e o Fenômeno das Músicas Natalinas, onde a gente discute toda a história por trás desse disco aqui também. Gente, vou ter que falar aqui que que com certeza eu ouvia, né, por osmose ali, que é o Mamonas Assassinas. Eu lembro da capa com os peitão. Eu acho que meu primo que tinha esse CD. É muito absurdo, porque querendo ou não, mistura tudo, né? É um álbum que tem rock, pop, sertanejo, pagode, heavy metal, fado. É uma loucura muito louca, eu não sei como isso, tipo assim, que surto, meu Deus, que surto, como que as coisas acontecem, né? Enfim. Mas tem Pelados em Santos, tem Robocop Gay, Vira-Vira, Sabão Cracrá. Uma Linda Mulher. Gente, tipo assim, tudo bem, né? Várias coisas ali que, putz, cancelamento pesado, mas vivi. Pra época não ninguém tenho o que ligava, falar. todo mundo tava tipo na assim, piada. Eu e foi. vivi É que a muito. questão dos Mamonas é que eu acho que tipo assim, na época ninguém ligava, só que como eles morreram, as pessoas criam uma Fica uma idealização. coisa. Exato. Canonizaram os malucos, assim. Porque, Os puta Raimundos que pariu. lançaram em 1995 Lavô Tá Sim. Novo, é uma Sim. coisa que as pessoas não têm essa memória afetiva. Tipo assim, alright, it's over, a piada Mas posso acabou. falar? Não, mas é que o Mamonas foi muito, muito grande. Muito. Não, muito. sim, mas é que eu acho foi que a maior questão- que o Raimundos era surreal, cara. Eu ligava a Eu acho que televisão, se eles não tipo tivessem amigo, morrido, eles estavam em amiga. absolutamente todos os programas, Não, mas eu eu não tô falando sei. que eu escuto. Eu não coloco pra ouvir Não, eu Mamonas sei, Assassinas. mas ninguém tá questionando se você escuta ou não. Mas eu acho que assim, se eles não tivessem Raimundo morrido, ia só no acontecer- Forevers eu escuto às vezes. Então, enfim. Eu acho que se eles não tivessem morrido, seria muito claro que ia virar mais um dessas One Hit Wonders da década de 1990, tipo uma Vanessa Bandas Rangel da esquecidas, vida. sim. Bandas Gente, mas é que não, esquecidas, mas esse assim, é o meu sabe? ponto, não é que é um One Hit Wonder, o álbum inteiro foi trabalhado. Isso que eu acho surreal, tipo, Eu sei, eles- a gente não tá julgando, a gente sabe que foi um fenômeno importante, só que a gente tá dizendo que por causa de todo o trágico que tem em torno dessa história, se criou uma mítica que a gente acha que não seria possível existir, porque, tipo, outras bandas na mesma época estavam fazendo esse mesmo tipo de coisa. E sei lá, pra mim, nada mais horrível do que crescer num universo em que as pessoas tocavam Robocop gay e diziam, a gente gosta muito de gays. E, tipo, sério, quer me irritar e tirar meu sério essa música tocar. Eu realmente não gosto. Sim, eu nunca parei pra ouvir de novo. Esse é o meu ponto. Tipo, eu nunca ouvi de novo, só que é uma coisa que foi muito gigantesca e com certeza, quando eu era pequenininha, tava lá tocando em Não, também absolutamente tava. todos os lugares. Rádio, TV, e eu acho isso muito surreal. Sabão, cracrá. É um fenômeno que não tem como se passar pelos anos 90 sem pensar esse fenômeno. Sim. E acho que é uma coisa que o que eu trouxe aqui é só isso. Que muitas vezes as pessoas tratam apenas pela perspectiva, tipo assim, foi um sucesso, foi uma tragédia. Só que parece que você não pode debater em Problematizar torno as disso, coisas, sabe? entender de E eu outra acho forma. que né? é uma coisa importante pra gente entender fundamentalmente os anos 90, assim como foram os Raimundos, Claro. como foi o pagode baiano, como foram todas as coisas que estavam ali nesse momento. Enfim, acho que é uma coisa importante de se pensar. Sim, total. Comentários ao vivo aqui, do Henrique Almeida. Ele falou, envelheceu como leite no sol de meio-dia. E a Viviane Rose falou, surto é vira-vira ser uma música muito famosa até hoje em Portugal. E os portugueses amarem, juro, toquem toda festa de rua. ela mora em Portugal. Amei. Que loucura, isso eu não fazia ideia, meu Deus. Que mais? Eu quero citar aqui o Sect com Eleven. Sect é a primeira banda do Gui Borato, com a Patrícia Coelho. Também é um sucesso curioso de música eletrônica em 1995. Estava na trilha de História de Amor, assim como a versão de Futuros Amantes da Gal Costa. Mas acho curioso, acho que é um momento importante de chegada e de fundamentação ali de uma música eletrônica brasileira. Esse ano tem pra mim o que talvez seja um dos piores álbuns da carreira do Titãs, que Eu é ia citar esse Domingo. agora. A música Domingo é uma Domingo é boa legal, canção, é ok. exato, mas exato. o disco só mostra o quanto depois da saída do Arnaldo Antunes, eles estavam completamente perdidos. Atira pra tudo quanto é direção. Termina com sambas ali, com umas coisas assim, nada a ver. um umas álbum músicas estranho. esquecíveis, um álbum muito esquisito. E muito gigante, esquisito. né? Tipo, 1 hora e Enorme. caralhada de... Só domingo mesmo. Mas era uma que coisa, eu acho isso do tempo é uma coisa também, um marco bastante meia-tarde dos anos 90.
Do O CD, disco da Gal né? tem, tipo, quase 1h10. É, tipo assim, muitos discos muito longos, porque eles estavam nessa migração do vinil pro CD. Ah, queriam gente, acontece. dizer, o CD tem extras 70 que e você não vai tantos ter no vinil. minutos, então vamos É um encher ano que essa não é porra. muito para a música brasileira. Vamos para a música tanto que eu acho gringa que a que gente tem pode 1 milhão correr de aqui, porque coisas. tem muita coisa É, gringa. muito mais legal. Infelizmente, acontece. Quer fazer um apanhadaço geral, Renan, do que falta? Bom, acho que vale citar aqui de 1995, Graforréia, Estilo Harmônica com Coisa de Louco 2. Muito bom. Tom Jobim com Inédito. Périx Cavalcante com Sobre as Ondas. Itamar Assunção com Ataúfo Alves por Itamar Assunção para Sempre Agora. Vitor Ramil com A Beça, que acho que é um disco importante, vai marcar as coisas que ele vai fazer posteriormente. Mas é isso. E Karnak também, que é um projeto importante, um desdobramento aí da carreira do Abu Janra. E eu nunca fui muito na escola, confesso que é uma falta minha ali, mas é um Também não disco vou que as nessa pessoas... aula, amigo. É um disco que normalmente aparece bastante nas listas de melhores da década de 90 no Brasil. Bora pro que interessa? Vamos pra lista Vamos. internacional, meus amigos? Quer começar? Nossa, você falou Isadora assim, parece que a Almeida? gente não está no momento de soberania nacional, né? Ah, não. Em 1995 Ai, olha, não só, tava, em não. 95, desculpa, gente. Tá privatizando olha, tudo, putz, então é isso. Acontece. Ai, como será que a gente faz aqui? Escolhe mais importante, escolhe o do coração, como é que faz, Você quem né? sabe. Eu acho que eu vou escolher um que é muito do meu coraçãozinho, que não tenho o que falar, que é Oasis com As the Story Morning Glory. Depois a gente volta ali a falar de outras coisas, mas é que realmente eu acho que um álbum assim que só tem bangers. As letras eu gosto muito, assim, elas tipo são muito pra juventude se vê ali, sabe? Acho muito interessante como Noel escrevia as letras e tal. E a voz do Liam tá muito linda. E é o álbum que mais vende é o álbum mais rápido de venda até o momento, né? Bate o recorde, tipo, na época é uma febre. Vira, tipo, o mundo inteiro de cabeça para baixo. Então, acho que... E continua sendo um álbum que eu gosto muito. Tipo, pra mim, ele continua um belo álbum, assim. Tipo, não acho que ele envelheceu nem um pouco mal. É o grande ano do Britpop, né? A gente vai ter o Pope Sim. com Different Class, que pra mim é uma obra-prima também. Sim. A gente tem o Supergrass com a Shoot Coco, que a banda vem pro Brasil pra inclusive tocar o repertório desse disco. O Blur com The Great Escape, que eu acho um disco maravilhoso Sim, ali. tem várias É o grande músicas ano boas. da briga, o Oasis versus Blur, né? Dessa Sim. rivalidade criada pela imprensa. Temos as meninas do Elástica, Bafo. né? Que é o disco produzido pelo Damon Albarn, que era namorado de uma delas na época. E aí o The Verve com o The North and Soul. Então, assim, Inglaterra torando nessa Torou. época, né? Torou. Bom, então eu vou puxar com aquele que eu acho o disco mais importante para nós garotas de 1995, Jagged Little Pill, da Alanis Morissette. Babado. Porque eu acho que ele é a celebração popular de uma tendência que já vinha se manifestando desde os anos 90, que era a importância dessas cantoras compositoras, de mulheres falando pela sua perspectiva. A gente tinha artistas que vinham de um universo mais alternativo, várias delas vão continuar lançando aqui, a gente vai citar outras, mas eu acho que a Alanis assume um espaço muito fundamental em 1995, porque o disco dela se transforma numa Arrasa Quarteirão. Depois ela vai vir pra cá aparecendo na Malhação toda hora citada nesse programa, mas foi muito importante. A Alanis Morissette faz um disco que nem ela própria nunca mais conseguiu fazer nada que chegue perto Sim. desse disco. É um negócio muito absurdo, assim. Todas as coisas, ela tá com muita raiva, ela tá com a faca na bota. E é tipo assim, um disco que tem You Oughta Know, tem You Learn, É Head só Over clássico. Feet, Ironic, Hand in My Pocket. Se fuder, é tipo assim, o disco da mulher, enfim, Sim. é o maioral. Sim. E sabe quem abria pra ela nessa época? Uma banda iniciante chamada Radiohead, que lançou em como 1995 The Bands. Cara, é um desses discos que você pega assim, o primeiro pro segundo é um salto tão imenso assim, de diferença de qualidade, de composição, de produção, de tudo. É o disco da capa o icônica, rock, né? é Do o boneco rock. de teste. Esse disco tem Fake Plastic Trees,
Just, esse disco tem Street Spirit, esse disco tem High and Dry, que é maravilhosa. É um baita disco e é o princípio dessa sequência de álbuns que o Radiohead lançaria que seriam incríveis aí por diante. Dani Carlos tem várias versões nesse disco, né? Desculpa, mas é o pau na mesa, entendeu? Tom York falando assim, galera, ó meu pau aqui, pá, entendeu? Eu acho muito foda esse álbum, sério, gente. Ele é rockista demais. É muito absurdo. Não, e só um PS, quem nunca ouviu Radiohead tem que começar pelo The Bands. Humilde opinião. Já que estamos aqui no campo do rock, eu vou trazer coisas um pouco diferentes, mas iguais, que é o pop punk, que estava gigantesco nesse ano. A gente pode começar com o Green Day, com Insomniac. É um disco que vem ali na esteira do Duke, que foi lançado no ano anterior, né? Então, eles se aprofundando ainda mais nesse pop, teor pop do punk ali. Tem Jawbreaker com Dear You, que é maravilhoso. E aí, sei lá, a gente vai ter umas coisas mais esquisitas que ficou lá na época, que é tipo Millencolin com Life on a Plate. Vai ter o Pennywise com About Time. O Blink lança um dos primeiros discos dele, que é o Cherry Cat, que é também dessa época aí, que, enfim, lançou eles pro estrelato. Tem a Max PX com Teenage Politics. Esse ano foi Meu Deus, 95 isso? Sim, Cacete. tem muita coisa e foi muito daquele Vans Warped Tour. Eles começaram, se eu não me engano, em 95, então... Legal. Essa cena Importante. tava, tipo, pipocando e, assim, aparecendo em todos os lugares. Então, foi um Muito ano bom. bem interessante pro pop punk. Eu vou emendar aqui uma sequência maravilhosa, Vai. porque são discos incríveis. Bjork com Post. Putz. Renan e eu já gravamos um programa inteiro dedicado a esse disco, Ai, meu Deus, ouça esse aí. álbum. Mas é chique demais, essa imagem de capa perfeita. Perfeito. Algumas das melhores canções da carreira dela, Hyper Ballad, Isobel, It's All So Quiet, todas vêm desse disco, assim, que é incrível. Um dos maiores clipes também. Da carreira dela, assim, é o princípio desse amadurecimento artístico, um dos grandes discos de trip hop, a abertura com Army of Me, pra mim, assim, já posiciona você sim, dentro do disco de sim. uma maneira muito brilhante. Inclusive, eu acho que rende um programa a gente voltar pra essa era de ouro do trip hop, assim, tem muita coisa boa pra gente explorar. Boa. Em 95, sai PJ Harvey com To Bring You Ai, My To Love. Bring You My Love. Eu amo. Eu amo. Ela com os Coloca o vestidinhos vestidinho mais na mãe. curtinhos possíveis ali, entregando tudo em cima do palco. Belíssima. E vem também o meu disco favorito da Mariah Carey, Daydream. É o disco que faz dela, assim, a grande voz do R&B dos anos 90. A maior vendedora de discos dos anos 90, a nossa Olha queridíssima isso. aqui. Esse disco tem, se eu não me engano, uns 8 singles que foram todos tocados, assim, absurdamente. Tem Fantasy, que ela vai lá samplear Tom Tom Club. E ela vai trabalhar o disco da maneira dela, ali, do jeito dela. É o disco que ela meio que assume esse papel, de fato, como produtora. Então, assim, uma trinca que pra mim, assim, são essenciais esses três. Acho que a gente falou de mulheres, só vou se fechar aqui, que eu acho que é um ano Eu deixei um muito produtivo. bloquito pra você ali. Não, mas tem uma que tem que ser separada aqui, porque eu falei da Alanis Morissette, que ela foi muito importante no mercado global, mas quando a gente pensa em toda a América Latina, é o grande estouro do fenômeno que é a Shakira sim. com Pies Descalços. É o disco que tem Estou Aqui. É um Caralho, disco que vendeu mais de... 95? É um disco que vendeu mais... amigo. E eu, pra bafo, vendeu mais de 5 milhões de cópias no mundo todo. E quase 1 milhão é só no Brasil. O Olha Brasil era, tipo, isso. o grande mercado dela. Tanto Sim. que de Sim. 96, 97, ela vai ficar morando aqui no Brasil, né? Ela vai fazer todas as cidades do Brasil, praticamente. É verdade. Tem aquele clássico flyerzinho dela, sei lá, eu acho que era tipo R$10 pra ver o show da Shakira, alguma coisa assim na época. Tem, tipo, Shakira em Santa Maria, Shakira em Uruguaiana, Shakira em Pelotas. Tem tudo isso, gente. Se você que é de cada região pode procurar a cidade maior perto da sua cidade aí e vai ter uma Shakira nos anos 90 tocando. Ela foi um fenômeno muito absurdo. Eu acho que ela é uma das grandes compositoras e cantoras dos anos 90. Ela depois vai caminhar para esse universo cada vez mais pop. E aí a gente vai chegar hoje em dia que, enfim, um beijinho pra Shak. Mas eu acho que nessa fase aqui a gente tem um grande momento da mulher. Eu acho que é, tipo assim, um absurdo esse disco Pies Descalço. Quem nunca ouviu, ouça para além do Estou Aqui. Eu acho que
a Shakira é um grande nome pra gente pensar nesse pop latino, nesse pop rock que dominava a América Latina. E sim, sempre ela a mulher. Eu vou puxar aqui um álbum que eu amo muito, que é o Medusa, da Annie Lennox. É o segundo álbum dela solo. Ai, tudo. É um álbum que ela faz regravações É o que tem de No More artistas. I Love I Yous. Love Yous. Sim, já começa com a Eu maior amo música essa. do mundo. Que, na real, essa música é do The Lover Speaks. Esse álbum é só regravação de músicas de compositores masculinos. Então tem música do Temptations, tem música do Al Green, tem música do Procol Harum, que é a Whiter Shade of Pale, que é a minha segunda favorita regravação dela. Tem ela cantando Downtown Lies do The Blue Nile, que tipo nos últimos anos deu amo. uma estourada, assim, né? As pessoas começaram a ouvir. Ela até tem música escrita com o cara do Blue Nile no Diva, que é o primeiro álbum dela, que eu amo também bastante. Tem ela cantando Bob Marley, Paul Simon. Tipo assim, é muito foda. Eu amo a Annie Lennox e eu acho que ela está, assim, no pico, né? No primeiro e segundo álbum é, tipo assim, a maioral. Já que a Isa citou a Annie Lennox, só vou fazer a listinha aqui dessas mulheres, porque não vai dar tempo de a gente se detalhar sobre puxa. todas elas. Então a gente tem a Shania Twain com The Woman in Me, em 1995. Ai, tudo! A Vai chegar mulher ainda. em mim. Vai chegar ainda o... A gente tem a estreia da Robin com Robin Is Here, com Show Me Love, que é Que bafo. loucura é isso, gente. A gente tem a Susie and the Benches com The Rapture. É o a gente último tem- deles fraco. A gente tem a Amy Mann com I'm With Stupid, que é ótimo. A gente tem o Maravilhoso. Cardigans com Life. A gente tem o Ace of Base com The Bridge. E a gente tem a estreia do Garbage em 1995. Eu acho que quem não Tudo foi é. uma garota que quis usar um vestidinho e um coturninho em Sim. 1995 ao som de Only Happy When It Rains, não sabe o que é ser uma garota. Então, Não ouçam sabe. esse disco. Esse disco é um luxo total. Tem muitas coisas boas. Eu acho assim, é tipo baforoso mesmo. E os clipes também são tudo. É toda uma estética que mistura rock, música eletrônica, bafo. Já que estamos no campo do rock, eu quero puxar o emo. Que a gente tem uma estreia muito importante em 95, que é o Cap'n Jazz com Shimip Shimes. É um marco aí dessa segunda perna do emo e tudo mais. Esse ano a gente também vai ter o Sunny Day Real Estate com seu segundo álbum, que é muito bom. A gente tem Hot Water Music com Push for Calling. E a gente tem um disco muito bom, que é o Frankie Welfare Boy Age 5, do Braid, que é maravilhoso. Nossa, nunca ouvi falar. Ouça Braid, bom demais. O Renan pulou ali, mas faltou No Doubt, Renan. Faltou Verdade. No Doubt com Tragic No Doubt, Kindle. sim. Isso, É o o Vinícius discão Corrêa, que nosso estoura- ouvinte, lembrou aqui também. Estoura eles pro mundo. É o que vem Just a Girl, é o que tem Don't Speak. Então, Nossa, assim, é o disco que meio que gigantesco. eleva eles gigantesco. como um dos grandes grupos de pop rock dos anos 90. Nossa, Sim. é um disco absurdo, os clipes são maravilhosos, enfim, Triste a morte dela, Bafo. né? Mas acontece. tristíssimo. Ah, Mas, é ó, um verdade, blocão vocês falaram, aqui, não ó. sabia. Eu vou puxar dois bloquetos aqui, ó. Um do bloquete. indie, porque a gente tem um bloquetão aqui com Ai, Yola que delícia. Tengo com Electropura. The Amps com Pacer, é o projeto paralelo da Kim Deal do Ace Pixies. O Pavement com Weasel We, que é um dos discos mais chapados da banda. Flaming Lips com Cloud Stace Metallic. Eu amo esse disco, é um discão de rock psicodélico, um dos melhores deles nos anos 90. Guided by Voices com Alien Lanes, que é um discão dos clássicos do indie. Teenage Fan Club com o meu disco favorito deles, que é o Grand Prix, que é um descaralhaço, assim. Sparkle Horses com Viva Dixie Boomerang Transplant, que eu nunca sei falar esse nome incompleto. O Slowdive com um dos últimos álbuns antes do início do hiato deles, que é o Pygmalion. O Mojave Tree com Ask Me Tomorrow, que é um dos grandes discos de Dream Pop dos anos 90. E o The Sixties com Wasp Nest, que é um discão de indie pop. E aí, mudando Dá totalmente, pra colocar o AM do Wilco aí nesse blocão. Dá pra colocar. porque eu achei esse fraco. Tá, mas coloca aí, deixa aí Não citado. disse. A gente não vai estar ali separado, ele é tão citado. fraco, mas Tem tá na lista. músicas AM. boas no AM. Eu Mas gosto. de Mas daí você forte. pega o que eles fazem depois. Claro, é né, gente? Mas a gente infinitamente tá melhor. falando do quê? De 95. E dito isso, eu quero falar de rock.
Então fala de rock. Eu quero falar que eu nunca tinha ouvido... Que loucura. Eu nunca tinha ouvido esse álbum do Deftones, o Adrenaline, que é o primeiro álbum. Eu achei muito foda. Eu gostei bastante. É o que bastante. Tem um negócio de limpar o cu na capa. Como é que é o nome? Isso, um peão. Vamos falar que é um peão de chuqueira. Brinquedo. É um peão. É um peão de criança, sabe? É enema, não é? Enema, eu não sei o nome disso. Chuqueira. Eu amei. E outro álbum também que eu preciso aqui exaltar é Os Meus Meninos do Silverchair, com um álbum também de estreia. Deixei pra você. Que é o Frog Stomp. Eu amo pesado. Tem Tomorrow, tem Suicidal Dream, Israel Sun. Ai, gente, é bem pesado esse álbum, né? É bem coisas pesadas, barras pesadas de crianças que têm, sei lá, 15, 16 anos. Mas é uma aventura muito legal, tá? Pra quem nunca ouviu. Já que a gente tá falando de barulhos pesados e barras pesadas e climas pesados, vamos de noise e Sonic Youth. Com Sonic Youth e Washing Machine, porque tipo assim... Maravilhoso. Um bafo esse disco, acho que é uma das capas mais icônicas, né? Porque tem os menininhos ali com as camisetinhas. Você já contou a história desse disco naquela edição que eu acho que a gente falou das capas que são obras de arte, né? Não, acho que era capas que tem histórias, eu acho. Pode ser. Eu acho que é. Porque eu conto a história dos menininhos e tal. Enfim, é um disco bafo. A gente tem a Kim Gordon com a Kim Deal em Little Turbo Girl. A gente tem Drunk's Promise. A gente tem a própria faixa Washing Machine, que eu acho bafo. A gente tem Diamond Six, seus 20 minutos. Enfim, eu acho maravilhoso esse disco. Falando em rock também, a gente vai ter aqui, ó, o Fugazi com Red Medicine. Bom demais. Que eu acho que é um dos discos mais acessíveis. Inclusive, eu acho que é o melhor disco pra começar a ouvir eles. Assim, eu acho que é um disco que equilibra esses dois momentos, mais a fase mais punk do começo, com essa fase mais experimental posterior. Tem também o Scott Walker com o Tilt, que é o disco que o velho ficou maluco. Deu um blululu na cabeça do velho. Ele falou, vou fazer um disco loucaço aqui, experimental, soturno, bizarro. E tem o Swans com The Great Annihilator, que também é um dos últimos grandes álbuns dos Swans antes da entrada do hiato. Além de Faith No More com King for a Day, Fool for a Lifetime. E o Alice in Chains com Alice in Chains, que é a capa do disco do cachorro com 3 pernas. E já que estamos no campo do rock maluco, tem o Dom Cabaleiro também, Dom Cabaleiro 2, bom demais. Gente, eu gosto do Foo Fighters, tá? Só pra deixar aqui também, é o álbum de estreia do Fufas. E tem Fufas! Cada uma. Eu amo que o Renan fica muito quando eu falo Pandeca, ele se passa muito quando eu dou esses apelidinhos. Esses apelidinhos bobinhos, né, que dão esse, como eu posso dizer? Pra dar esse mojo aqui no papo, né? Tem Big Me, tem This Is a Call, eu gosto. A gente falou muito da coisa do movimento grunge nessa época. Vários artistas, ele é pós-morte do Kurt Cobain, então já tem um outro reposicionamento. Mas nesse ano tem o disco grunge do Neil Young, que é o Mirror Ball, que é tocado com a galera do Pearl Jam, se eu não me engano, que assume parte da Gente, acho que eu nunca ouvi esse álbum. É bom? É um dos melhores discos da carreira dele, amiga. Jura? Você vai amar. É muito bom, Caralho. muito bom. Eu acho que da década de 90 é o segundo melhor dele. Ou o terceiro melhor. É que ele lança uns dois, assim, muito bom em 1990 e 91. Mas é, assim, juro pra você vai adorar esse disco. Mirror Ball. A capa, por sinal, ó, é lindíssima. A gente não falou talvez o grande álbum de 95 também, né? Que é o Smashing Pumpkins com Melancholy and the Infinite Sadness. Amo. Tipo, assim, vamos lá. É muito grande, né? Certo? É muito grande. Eu acho que tem umas barrigadas ali. Tem umas barrigadas que não precisava. Mas as coisas que são boas real, são tão assim. boas. Uhum. Não, aquele começo de disco é maravilhoso. E olha que eu nem gosto muito da banda, então... Nossa, Zero, esse disco tem... É muito foda. Não, tem muita coisa foda. Tem 1979. É foda. É foda. É que tem muita coisa, daí, né? Mas esse é um problema que eles sempre tiveram. É uma questãozinha que eles têm, não sabem editar. Não, é um problema que começa a partir daqui, na verdade. Porque até então era coisas um pouco mais organizadas. Sucintas.
É, aqui que ele dá uma loqueada, assim. A capa, a gente já falou sobre a história dessa capa na edição de capas que são obras de arte. Eu acho que é um dos grandes discos da década de 90, assim, com certeza, amiga. Falando em grandes discos da década de 90, a gente tem Brown Sugar, do D'Angelo. Estreia dele maravilhosa. Tesão. Um marco ali do R&B, soul, funk, não soul, jazz e tudo mais. Puta, adoro esse disco, é maravilhosíssimo. E eu não sei, acho que marca a grande ascensão dele, né? De colocar ele como esse sex symbol. Vão render uns clipes meio bizarro dele ali. E ele, posteriormente, vai meio que surtar em cima dessa e vai tentar renegar esse papel. É bizarro de pra sex symbol quem? e tudo mais. Um seio gostoso num close, eu acho que era ótimo, tá? O que eu digo é que ele não gostou, ele achou Ele não bizarro. gosta depois, eu entendo, mas é que o tempo, a obra de arte só é valorizada com o tempo. E com o tempo, com o olhar que a gente tem hoje, a gente pode ver que ele é um gostoso, talentoso, maravilhoso. E é isso que a gente pode ver. Tem um disco desse ano que é muito ruim e muito bom ao mesmo tempo, que eu amo pelos motivos errados, que é o Michael Jackson com History, Past, Present and Future Book 1. Ele é um disco metade coletânea de sucessos e metade músicas inéditas. E nesse disco a gente tem Scream, que foi responsável pelo clipe mais caro de todos os tempos. Tem Earth Song, que eu amo, eu acho a melhor canção sobre a Terra. Putz, Eu adoro amo, é essa. muito... E Tem ainda Stranger in Moscow e tem o They Don't Care. They Don't Care Ai, About gente, Us. Michael, eles não ligam pra gente. E eu Não, fiquei isso muito é chocado, né, clássico. que tem a dois versão clipes, né? embalada, né? Isso, ela tem duas versões passada. diferentes. Tá. Enfim, Não, eu adoro meu essa pai. Michael, eles não ligam Eles para não ligam nós. pra Eles não gente. ligam pra nós. Eles não ligam. Ela fala assim, eles não ligam pra gente. Eu amo a batidona desse disco, assim, é maravilhoso. Pode, muito bom. Já que o Nick tinha citado ali o D'Angelo e músicas pra você ouvir com a mão no seio, vale citar aqui o Trip com o Maxine Quay, que é um disco sim. excelente. Tem ali Overcome junto com a Martina Topley Bird, que é tipo bafo, assim. Hells Around the Corner também é linda. Enfim, acho um descasso. Vou puxar aqui um bloquito de músicas eletrônicas, que tem muita coisa boa nesse Coisa ano. boa, coisa boa. A gente tem o FX Twin com I Care Because I Do, que é um disco mais maluquetes da cabeça ali do nosso Mais querido maluquete? Richard. Mais- Esse é, mais porque ele tava maluquete. vindo... É porque ele tava vindo de umas coisas que era mais Normalzinha, ambiente. Ele né? veio do É. Selected Ambient Volume 2, que era um Uma disco coisa mais bom, soft. tá bom, Aqui ele tá pira, bom. a capa é bizarra. Como Tem o pode, Goldie né? com Timeless, que pra mim é um dos grandes discos de drum and bass da década de 1990. Divo. Inclusive, Tava no ele show e do o ex. Bjork Querésimo. a Bjork e ele estavam se pegando nessa época, então assim foi uma Gente, troca é muito gostosa absurdo entre isso. os Vocês me dois. contaram isso, eu achei muito foda. Eu amo eles dois juntos, era um puto casalzão. Tem I'll Taker com Try Repeat, que é um discão de techno mais cabeçudo. O Leftism com Left Field, que é outro disco de música eletrônica da década de 1990, assim, que é bem clássico. O Oval com 94 Discount, que é um disco de ambiente techno lindo. O Chemical Brothers com Exit Planet Dust, se eu não me engano é o primeiro álbum de estúdio deles aqui, é o princípio dessa onda Big Beat. The Orb com Orbus Terrarium, Bom. que é um disco mais experimental deles, muito bom. O Black Star com Tribute to Hail Celsi, que é um disco de drum and bass, raga, jungle. Isa, eu acho que você vai gostar muito desse Qual disco. que é esse? Black Star, Tribute to Hail Selassie Eu 1. acho que esse eu A não capa é um conheço. Rastafari, assim, é bem legal, um discão Vou de ouvir. música eletrônica. E tem o Basic Channel com BCD, que é um disco de dub techno, assim, essencial pra quem curte. E ainda tem o Moby com Everything Is Wrong também, que é bem bonito. Não vai falar de Red Hot Chili Peppers, Lick Silver? Eu? Por que eu vou ficar com isso? Porque você é o único que Nossa. gosta dessa bomba. Não. Ei, Ei, umas pesou o coisinhas clima lá aqui. Vamos Não, pior que calmar. você faz anos 90 ainda vou. O One Hot Minute foi lançado aí em tem umas 95. coisas boas, pô. Mas não sei, né. Ué, mas é o disco de 1995. Você acabou de falar, tem umas coisas boas de 1995. É esse programa. É. Esse é o tempo de falar. Ou falar agora, ou o cara espera sempre, porque ano que vem não vai falar. Eu prefiro me calar pra sempre, então. Vamos pro próximo. Ih, tá bom. É assim. Depois eu venho reclamar, ó, ouvintes, que a gente não falou. A gente deu a chance de ser falado e não foi falado. Porque as minhas mulheres eu falei.
É um ano bom pro rap também, a gente tem bastante coisa interessante sendo lançada. Nós temos o Raycon com Only Built for Cuban Links, que é um descasso. Aí a gente vai ter Mobb Deep com The Infamous, GZA Genius com Liquid Sword, Tupac com Me Against the World, ou Dirty Bastard com eu amo Return to the 36 Chambers, The Dirty Version. Quem gosta de Tyler, The Creator, esse disco é meio que fundamental pra ele, assim. Eu amo. E quero puxar um aqui que eu esqueci. O discão de metal da época essencial, o Death com Symbolic. É um disco bem pesado, bem cabeçudão, assim, metaleiríssimo, satânico, trevoso, gosto bastante. E tem um disco do David Bowie, que é o Outside, que é o disco que ele vai continua ali se aventurando pela música eletrônica. Tem algumas canções interessantes. Que mais que temos aqui? Vocês falaram do Elliott Smith? Não, esse disco é o Nick, eu tava esperando. É o Nick. Ele que ama isso. É o melhor disco dele, Elliott Smith, desse ano, né? Tudo que ele lançou. Mas fala, às vezes a pessoa que tá nos ouvindo não sabe quem é o Elliott Smith. Eu não entendo, deixa um monte de disco pra ele e aí ele não fala. Não, o Elliott Smith vinha de uma banda mais grunginha ali no começo dos anos 90, final dos 80. O Hit Miser. Que inclusive foi relançado, acho que esse ano. Foi, nesse final de semana. E aí ele parte para umas coisas bem diferentes, assim, bem mais sing-songwriter no primeiro disco. Nesse segundo também ele continua nessa mesma toada ali. E é um disco muito lindo, assim, tem umas músicas dilacerantes nesse álbum. Então tá bom, se você diz. Que mais que tem? Deixa eu só dar um check aqui. Eu acho que a gente falou tudo. Eu acho que a gente falou tudo. Acho que a gente ficou preocupado. Tinha muita coisa nesse ano, que vocês viram, tem muita coisa. A gente listou algumas coisas, mas eu acho que a gente passou por basicamente grande parte das coisas essenciais de 1995. Representamos. Se a gente esquecer algo, vocês podem comentar. O Rodrigo Berg, nosso apoiador, falou aqui, um que foi um estouro mundial foi o Bombastic do Shag, sim, tocou bastante. E não pode faltar Scatman World, um hit. Dig, 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 pa, para, pa. E você que está ouvindo, sentiu falta de algum disco? Vai lá no nosso Instagram ou no Spotify, na edição deste programa, e comente. Seus vagabundos, vocês não citaram disco? Aí você preenche ali a sua lacuna, que a gente lê na próxima edição do programa. Certo, meus amigos pelados em Santos? Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. This episode is brought to you by Nordstrom. Summer's almost out and fall's calling. Luckily, Nordstrom has everything you need for the season ahead, all under $100. Discover new arrivals from your favorite brands like Mango, Princess Polly, Wave, Free People, BDG, and more. Whether you're planning a last-minute getaway, heading back to class, or refreshing your office looks, you'll find the latest trends and beauty must-haves without breaking your budget. It's easy, too, with free shipping, free returns, and in-store order pickup. Shop today, in stores, and at Nordstrom.com. Chegamos ao nosso segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Kleber Fak, que bloco é esse? Que bloco é esse? As dicas mais quentes da net, pra você que tá pegando fogo. E temos disco da semana, é isso? Eu tenho, não sei vocês, mas eu tenho também. Pelo menos alguns aqui. Que se quem não ouviu tem que ouvir. Digam, Exatamente. então, qual o disco da semana? Vamos começar por Duda Beat com esse Delírio Volume 1, pode ser? Você ouviu, Nick Silva? Ouvi. Muito bom, hoje, né? uma vez só, eu sinto que eu deveria ter dado mais atenção pra ele, mas foi o que deu pra ouvir. Eu achei maravilhoso. Principalmente a versão inesperada de Foi Mal, do Bugarins. Era uma coisa que eu já chamo tava... de a nossa versão para Same Old Mistakes de Tame Impala e Rihanna. É verdade. Eu adorei, cara, um EP aí, ela tinha lançado a música com o TZ da Coronel há algumas semanas, que a gente gostou bastante. E aí ela volta agora nesse EP totalmente descomplicado, mas muito bem produzido, muito bem acabado, musicalmente diverso. A gata não erra, assim, eu acho que é um contraponto ao que ela normalmente fazia nos feats pós-álbuns que ela lançava ali. Essas coisas tenebrosas. Da sequência, tinha algumas coisas meio bomba.
e agora ela veio com uma ideia muito mais consolidada, né? Sim, eu acho que ela tá, tipo, é uma fase entre meios, entre os dois, esse do terceiro disco e o próximo, né? E acho que ela tá muito mais segura da sua própria carreira, assim. Que é isso que a gente sempre falava, né? Quando ela tinha esses intervalos entre um disco e outro, ela apostava para muitos lados. E eu acho que o fato de que no disco Tarital, ela investiu numa sonoridade que ela acreditava, ela peitou isso que ela acreditava, seguiu fazendo as coisas do jeito dela, esse novo EP meio que reforça isso, assim. E eu acho que é interessante que ela traz aqui pessoas muito legais, tipo assim, a Júlia Costa, o Bugarins, o próprio TZ da Coronel. Acho que tem uma coisa de verdade aqui, de coisas que ela acredita, de coisas que ela ouve, de coisas que são interessantes. E a produção é maravilhosa. Assim, todo... O Lux Ferreira e Tomás Troia mais uma vez brilhando, assim, eu acho que eles acertam muito com ela. Eu tenho outro disco aqui, que é A Volta do Cícero, com Uma Onda em Pedaços, disco que ele lançou, assim, de surpresaça. Eu fiquei muito encantado com esse álbum. Pra mim, ele é meio que uma síntese da carreira do Cícero nesses últimos 15 anos de carreira dele em carreira solo aqui. O álbum tem participação da Duda Beat na faixa Sem Dormir, que a gente acabou de falar dela. Tem a Tori em Dia Vai, que pra mim é uma das melhores músicas da carreira dele. É uma música lindíssima, com uma sanfona rolando ali. E Vovô Bebê em Tranquilo. O último álbum do Cícero foi o Cosmo, lá de 2020, que eu gostei bastante. Que é um disco que saiu poucos meses após o início da pandemia. E era um disco que estranhamente refletia sobre o período pandêmico, sem necessariamente estar atrelado a isso. E ele volta com esse álbum, assim, que pra mim é uma baita surpresa. É muito bem produzido, muito bem arranjado. Tem umas canções que são bem estranhas, algumas que são mais pop rock ali. Eu acho que é um disco que reapresenta o Cícero de um jeito muito interessante. Ele lançou no começo desse ano uma versão, um disco de reinterpretações orquestrais para algumas das principais músicas dele. Bem e ele volta agora disco, com esse álbum que expande esse universo. Assim, eu achei muito legal, muito bonito. Fiquei bem encantado com esse álbum aqui. Eu ainda não consegui ouvir, eu tô bem curioso. Quem tá curioso, dá play. Eu digo que vocês deveriam dar play. Pra mim, o disco da semana é o novo disco da Ama Ray, Black Star. Amigo, tudo, sim, clássico imediato. Tô completamente enlouquecido. Absurdo. O que ela faz aqui é muito foda, assim, é uma perspectiva de entender a música pop de uma forma muito mais global. Música do mundo. De se conectar com diferentes raízes, com diferentes referências e misturar tudo isso pra pista de dança, assim. Ela é uma artista que já vinha mostrando a sua qualidade artística, mas eu acho que aqui ela dá tipo um salto muito importante, assim, de apresentar as suas sonoridades. O disco tem um grupo de produtores que trabalhou com ela. Tem parcerias do El Guincho, tem participação de alguns produtores brasileiros, como o Musão e o Mafalda. E de Caps também. Isso, de Caps. E é tipo assim, muito foda, é um disco muito bom de ouvir. Tem participações da Brie Hanway, da Naomi Campbell, da Pink Panthers. Enfim, é um disco assim, muito gostoso de ouvir. Eu acho que She's My Drug, quando ela faz a brincadeira com Believe da Cher, assim, é tipo maravilhoso, assim. Eu acho que é muito interessante. Tem uma interpolação com What Is Love do Hadaway também. Tem vários trechos que ela resgata de músicas dos anos 80, 90 e 2000 ali dentro do disco. Eu acho que ela meio que tem elementos de música ganesa, de R&B, de funk carioca. Ela gravou trechos do álbum aqui no Brasil na passagem dela no passado aqui. A gente citou os 2 singles que saíram, né, nos últimos meses. A gente gosta muito dos 2 discos anteriores, mas pra mim, assim, ela expande musicalmente de um jeito que eu não tava nem um pouco esperando. Eu acho a imagem de capa do disco uma das capas do ano, assim, é absurda. Pra mim é um disco que já nasce clássico, assim, ele rivaliza, ele tá no topo pra mim dos melhores desse ano também. Sim, eu acho que vai ser um grande ponto, assim, pra muita gente conhecer ela e dar a atenção que ela merece. Enfim, um descasso, Black Star da Ama Ray. É isso. Perfeito. Boa. Aproveita que você tá aí, Renan, e fala suas diquinhas da semana. Vamos lá. Tem alguns singles que saíram e que eu gostei muito. A coisa que eu mais tô escutando desde que saiu e que eu amei muito é a nova música da Pelados, que é Estranho Tudo, Efeito. muito bom.
Eu adoro eles, acho sempre muito divertido as coisas que eles lançam. Eles vão lançar o próximo disco via selo Risco, e essa é a faixa de apresentação desse trabalho, então Estranho Efeito, super gostosa. Inclusive, o disco anterior, o Foi Mal, tem uma edição do Por Trás do Disco que a gente gravou com eles. Isso. Quem também lançou single e está preparando seu novo EP é o do Paira. Eles lançaram Sua Casa. Muito bom. Ainda esse mês vai sair pela Balaclava Records o EP 02. E na verdade, essa faixa saiu ontem na data de gravação desse programa. Saiu semana, saiu junto. Enfim, Sua Casa tem um clipe super bonitinho. Eu adorei muito o clipe. Gosto muito de toda a estética que eles trabalham, enfim. Paira. Sabe o que lembrei? Quando eu trouxe Paira a primeira vez, daí da semana seguinte, eu acho que o Nick foi trazer e ele chamou Paira de Paíra. Ah, é verdade. Eu não sei se isso foi pro ar. Talvez não. Eu não sei, mas você corrige as coisas que você faz. O Renan falou assim, Paíra? Paíra? É Paira, Nick? Seguindo nos singles, quem tá preparando o seu disco, na verdade tá pronto, ela só não lançou ainda, estou esperando ela lançar. É a Ivana Wonder, ela lançou Saudades de Mim. É muito bom, achei linda. O disco dela vai sair pela Joia Moderna. Esse primeiro single apresenta um pouco desse trabalho. A Ivana Wonder é a persona do Vitor Ivanon, um artista não binária que mistura voz, maquiagem e performance de uma forma muito única. Esse ano, eu e a Isabela Yu assistimos o show da Ivana Wonder. É tipo assim, uma coisa muito incrível. Ela tem músicas muito boas. Eu tô muito ansioso para que ela lance de vez o disco. Mas essa faixa já inicial, Saudades de Mim, veio acompanhada de um clipe incrivelmente lindo e absurdo, assim. Tem direção do Lucas Kobuchi e do Marcelo Jarós. Então vale a pena vocês conferirem Saudades de Mim e Ivana Wonder. Além disso, Big Thief, que segue lançando suas muito coisas, bom, preparando o lançamento de Double Infinity, né? O disco patrocinado deles pela Pepsi Twist, com aquela capa feia. O disco da capa mais feia do ano. É verdade. E aí eles lançaram uma música com o Larage, que eu sempre falo aqui. Eles lançaram 2 singles, na verdade, Los Angeles Grandmother, mas eu quero falar de Grandmother, que é essa faixa com o Larage, porque eu amei muito, assim, eu achei muito bonita. Era tudo que eu precisava. Eu lembro que lá quando saiu o anúncio do disco, a gente achou que ia ser uma coisa mais atmosférica, mais meditativa, e é o oposto disso, né? Sim, eu adorei essa faixa. E por último, quem também lançou um single foi o Bedsista. Ele lançou a faixa Silver Plate pelo selo inglês Time Dancing. É para uma coletânea de aniversário do selo. E esse single é muito bom. O Bedsista já tinha lançado esse ano o EP Cut Boys, que também é, tipo assim, excelente. Enfim, Bad Sister é foda pra caralho, e muito bom pra quem gosta de música eletrônica. São isso, semanas singles, que eu já falei dos discos antes. Boa, vou rapidinho antes do Kleber, que eu tenho poucas dicas. A primeira dica aqui é a Zyla com Happy Birthday Lucy. Zyla é uma artista que acho que o Kleber trouxe aqui ano passado, talvez? Sim, o primeiro disco dela. Que lançou um discão chamado Big For You, que é maravilhosíssimo. Aí, desde então, ela não tinha lançado mais nada, mas enfim, ela voltou com essa faixa, que tem parceria com Daniel Aged, que já trabalhou com FK Twigs, Rosalie e tudo mais, e o Casey MK, que trabalhou recentemente com o Al-K Lu e Eartheater. Enfim, aquela coisa meio funk, meio art pop dela, assim, bem interessante. Vai fazer parte de uma coletânea chamada Sitting on the Moon, que vai ter também nomes como Kono Mocassin, Dungen, Robert Lester e outras galeras ali do selo Mexican Summer. Mais uma faixinha que eu adorei aqui é o Disclosure com o Anderson .Paak, com a faixa No Cap. Fazia tempo que o Disclosure não lançava nada, acho que talvez essa seja a primeira coisa que eles lançam esse ano, e é bem interessante essa música, enfim, aquela coisa que você espera entre esse encontro, assim, de ser bem divertido, bem pra cima, bem Disclosure, mas também bem Anderson .Paak. Mais uma diquinha aqui é a Jenny Beth, High Resolution Sadness, parte do próximo disco solo dela, que é Your Heartbreaker You. Esse é o segundo disco solo dela, que vai ser lançado no dia 29 de agosto pela Fiction Records. Ela tá bem agressiva, né, nesse disco, assim,
tenho acompanhado os singles e ela tá cada vez Qual, mais amigo? Desculpa, porradeira. eu não A Jenny segui. Beth, do Savages. Ah, tá. Sim, tá muito bom. Nossa, assim, cada uma tá mais porrada que a outra, tá muito bom. E a minha última diquinha, eu quero reforçar uma coisa que o Kleber trouxe semana passada, que é o The Caps com The Caps FM, que Nossa, disco só cresceu bom. pra mim. Puta que pariu. São 14 faixas ali, vai bem rapidinho, acho que tem, sei lá, 40 minutos, algo assim. É muito bom. É absurdo de bom. É um esquema de uma rádio meio anos 90, meio anos 2000, assim. Tem aquela parada pra sei lá, um comercial no meio, assim. Na hora que eu ouvi, eu falei, eita, esqueci de pagar meu Spotify aqui, o que rolou? Que é bem essa cara de propaganda mesmo, mas o disco é muito fluido, vai pra muitos cantos diferentes, tem só participação foda, assim, mesmo tendo muitos campos diferentes, ele segue um clima, ele faz todo muito sentido. coeso, né? Então. Nossa, das poucas coisas que eu ouvi de música eletrônica brasileira, que eu não me aprofundei tanto esse ano, é assim, de longe o melhor, assim, eu adorei esse disco. Você ouviu, Renan? Eu não ouvi ainda. Eu falei, Amigo, porque eu você tenho vai gostado muito surtar. dos singles, eu só não Você vai ouvi mesmo. surtar. Você vai, a hora que entrar na música com o DJ Mark e Criolo, você vai falar, Bom meu demais. Deus, estou revivendo os anos 90 e 2000 aqui nas festas do Anhangabaú. Eu preciso ouvir, eu adorei todas as coisas. A música que com a saíram, Baby então. Caetano é um drum and bass, assim, que você vai falar, meu Deus do céu, estou revivendo minha vida que eu nunca vivi aqui, sei lá. A música com a absurdo Tuya é isso. maravilhosa, a música com a Gabi também eu gostei bastante. Muito boa, é uma baita surpresa a música com a Gabi, é uma coisa meio hyper pop em alguns momentos, parece as produções da Sophie ali, é muito bom mesmo. Tem Só o Neil cresceu lá pra no mim. finalzinho, com uma coisa mais rimadona, Excelente. mais rap. Bom demais esse disco, puta que pariu. E é isso, minhas diquinhas. Vai lá, Kleber, sua vez. Vamos lá, pelos singles, Deftones lançou Milk of the Madonna, Eu vi, canção essa que é faz boa. parte do álbum Private Music, saiu no dia 22/8, é o primeiro álbum deles em 5 anos, eu já recomendei o single anterior e esse aqui está simplesmente apocalíptico, é muito bom. O Ian Lackman lançou uma música chamada Wedding in Leipzig. É uma música de 10 minutos com o melhor do Ian Lackman, que são essas canções narrativas, onde ele reflete sobre um casamento de fato. O disco todo é em cima dessa temática dos casamentos, porque ele foi convidado para tocar em vários casamentos ao longo da carreira e reflete muito sobre isso nessa faixa. Indo para os discos, DJ K lançou Rádio Libertadora. Eu ainda tô absorvendo, mas ele tá bem insano, assim, uma outra perspectiva de DJ K. É um disco que ele se propõe a ser mais político, mas eu ainda tô tentando entender aonde está essa política, porque é muito maluco, é uma fritação louca, batidas esquizofrênicas rolando ali a todo momento, então tô ainda absorvendo. Eu adorei que esse é o segundo disco que usa esse rolê da Rádio Libertadora, acho que da Aniele. Qual que foi né? o outro? O FBC. Também tem uma faixa que eles usam esse mesmo áudio da Rádio Libertadora. É verdade, da Rádio Do Libertadora, Marighella é verdade, e tudo nesse mais. ano, do Marighella, sim. Ele cita o Marighella e cita o Racionais MCs como uma das principais influências para esse álbum. Seguindo aqui nos discos internacionais, No Joy lançou Bugland. Eu venho falando sobre o No Joy já há bastante tempo, falei lá em 2020, falei dos últimos singles, e agora eles voltam com esse disco, que é uma coprodução da Jasmine White Glass, que é a responsável pelo projeto, com a Fiery Tools, que é uma coprodutora maluca e multi-instrumentista. É um disco que parte do shoegaze e do dream pop, mas ele vai muito mais para um campo experimental. Lindo, assim, é um trabalho muito legal, tenho gostado bastante, gostei dos singles, mas como disco ele cresce ainda mais. Indo aqui também pro Mechatalk, é um produtor de Munique, na Alemanha, que lançou o primeiro álbum de estúdio dele. Ele já tem uma cacetada de singles, remixes e parcerias com diferentes artistas. E ele lançou esse álbum que se chama Wide Awake. Quem gosta de hyperpop, quem gosta desse pop eletrônico estranho que a gente tem hoje em dia, vai nesse álbum que tá maravilhoso. Participações de Bladi, Echo 2K, Isabella Love Story, Five, Toad. É um disco que vai
desde canções mais minimalistas até algumas coisas extremamente complexas. E por último, aqui na minha lista dos discos, a Suna Jockey é uma banda japonesa que eu já falei aqui em alguns momentos. Eles lançaram o primeiro álbum deles em 3 anos, que se chama Think of You. É um disco de pós-black metal, pós-hardcore. É uma banda japonesa que eu gosto demais. As capas são sempre muito contrastantes com a sonoridade da banda. Nessa, sei lá, um anjo fumando no alto de um prédio, mas a sonoridade é bem pesada, bem torta. Quem gosta de J-Rock, assim, vai de cabeça nesse disco que tá muito, muito bom. Nick Silva, você vai adorar esse novo álbum do Asun Jockey. É isto. Boa, bom demais. Vamos então para o nosso próximo bloco. Você precisa ouvir isso. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick Silva, o que é este bloco? É qualquer coisa que a gente queira indicar aqui. Ai, que tudo, qualquer coisa. E sabe o que eu vou fazer? Eu mesmo vou furar a fila, porque eu estou muito ansioso pra falar da minha dica. É porque semana passada eu fui assistir ao novo filme do Fernando Coimbra, que estreia nessa quinta-feira, que chama Os Enforcados, e eu saí completamente enlouquecido. Eu sou apaixonado pelo Fernando Coimbra. Eu amo O Lobo Atrás da Porta. Quem nunca assistiu, assista. Acho que está disponível na Globoplay e no Netflix. Tá na Globoplay. É um filme maravilhoso. Leandra Leal, assim, realmente loba, domina tudo e causa. Acho que o Fernando Coimbra tem um olhar muito interessante para pensar possibilidades dentro dos filmes de gênero no Brasil. E Os Enforcados leva isso para novos caminhos nesse filme, que demorou bastante tempo para sair. Já estava planejado para ser lançado no passado, foi sendo adiado, eu estava enlouquecida. Neste filme a gente acompanha o casal Regina e Valério, a Leandra Leal e o Irandir Santos. Eles vivem ali num universo de jogo do bicho, falcatruas, lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Só que a partir disso eles entram numa espiral que eles fazem uma coisa errada e isso vai desencadeando várias outras coisas erradas. E a partir disso a gente tem um dos filmes mais absurdos e violentos que, sei lá, o Brasil lançou nos últimos muitos anos. É completamente absurdo porque tem uma questão de ser um filme de ação, assim, tenso, que te deixa... Tem um suspense, uma coisa que nos deixa nervoso, mas também é um filme muito engraçado. Tem um humor ácido, assim, completamente absurdo. Além da Leandra Leal e do Irandir Santos, o filme tem participações do Stepan Essessian, do Hernani Moraes e da Irene Havashi, que está, assim, absurda. As falas da Irene Havashi, as pessoas cascavam o bico na sala de cinema, assim, é muito engraçado. Eu amo ela. E o filme tem uma trilha sonora maravilhosa feita pelo Thiago França. O filme inteiro é muito bonito. Mentira! Ai, que legal! Amiga, é tudo muito absurdo. Além das músicas do Thiago França, eles escolhem umas músicas populares, assim, que são utilizadas de uma forma muito absurda. O que eu digo, gente, não leiam muitas coisas sobre o filme. Eu mesmo vou escrever no Screenel, mas eu vou dizer, não leiam o meu texto antes de ver o filme. Vejam o filme no cinema e depois vocês leiam as coisas. Mas eu preciso que todo mundo veja esse filme pra gente comentar esse filme. Porque pra mim já é, tipo, o meu filme preferido do ano. Eu sei que o Kleber Mendonça Filho está vindo lançando aí seu filme, Gabriel Mascaro também. Vamos ter briga forte, mas Os Enforcados pra mim é a coisa, assim, mais absurda. Sabe quando a gente lê e pensa assim, o Rio de Janeiro, tem coisas que só podem acontecer no Rio de Janeiro? Esse filme parece que encapsula isso. Todas aquelas notícias absurdas que a gente lê do Rio de Janeiro, de tipo assim, violência, caos, crimes. Esse filme é tipo assim, vamos colocar tudo isso dentro de um filme e envelopar muito bem, e você vai ficar 2 horas vivendo uma experiência catártica. E assim, Leandra Leal, o Irandir Santos é maravilhoso. Ele e a Leandra Leal têm uma química incrível, e ela tá assim no seu momento Michelle Pfeiffer Scarface, assim, tipo o momento da carreira dela. Enfim, assistam Os Enforcados, estreia nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros, e aquela dica de sempre, se puder, assista na primeira semana, isso ajuda o filme a fazer sua carreira. É isso, agora vamos lá, Kleber Fak, sua dica.
Ai, gente, não tem outra coisa. É Ritas, finalmente chegou a Globoplay. Renan já havia recomendado na época do Nedit aqui. É o último documentário envolvendo Rita Lee. Várias imagens são filmadas justamente por ela e pra mim essa é a melhor parte do filme, é justamente esse mergulho na cabeça e na perspectiva dela. É incrível porque assim, eu sempre fico meio na bad quando morre algum artista que eu gosto muito, tipo o Brian Wilson recentemente, e desde a morte da Rita Lee eu sinto que ela continuou muito viva, muito presente na minha vida, e esse documentário meio que só reafirmou isso. E, assim, ele não traz nada de relativamente novo, até porque a vida da Rita Lee sempre foi muito divulgada, a gente sempre teve muito acesso a tudo, das prisões, os nascimentos dos filhos, as relações com as drogas, a relação com o marido dela, mas é sempre muito bom ter a possibilidade de mergulhar nesse universo fantástico da Rita Lee. Eu gosto muito de como o filme traz essa perspectiva da passagem dos anos a partir da perspectiva da cor do cabelo dela, da loira que estava jovem e inocente, da cabelo vermelho em chamas incendiária que queria mudar tudo, e dessa bruxona mágica de cabelo prateado que, como ela mesma fala, que ela tinha a lua na cabeça. É muito lindo, é visualmente muito interessante. Eu acho que ele é um documentário muito seguro ali para mergulhar nesse universo da Rita Lee, de uma artista que estava entendendo que ela estava partindo, que ela estava fazendo essa transição. A gente acaba com o documentário com uma fala dela falando o quanto ela inveja a morte. E é lindo, assim, ver esse impacto dessa personagem que, pra mim, é a grande rockstar brasileira. Eu acho que ela é maior do que qualquer outro, assim, esteticamente. A postura dela, o fato do último show dela ter sido travado pela polícia, o fato dela ter brigado com executivos, mandado todo mundo tomar no cu pra falar que ela ia fumar baseado no banheiro, e isso viralizou essa semana no TikTok. É muito mágico, assim, a gente já falou muito de Rita Lee aqui. Um dos primeiros especiais que a gente gravou é sobre ela. Renan e eu já gravamos 3 programas especiais sobre ela. Eu já escrevi uma Cozinhando Discografias, analisando toda a discografia dela. E eu poderia falar sobre ela pelo resto da minha vida, porque ela é uma personagem muito fantástica. E eu acho que o Ritas é maravilhoso. E a cena de abertura dela falando assim: a partir de hoje eu tô mudando a minha data de aniversário pro dia de Santa Rita de Cássia, mas eu não vou deixar de ser capricorniana porque eu gosto muito de ser capricorniana. Eu acho que isso sintetiza o quanto ela é contraditória, provocativa e mágica, assim. Muito bom. Vejam aí, tá no Globoplay disponível para todos vocês. E você, Renan? E você, não. Nick Silva, já que você não falou? Renan? Eu não chamei ele agora, vai, Nick. Eu quero falar de uma live que apareceu pra mim esses dias, que é a Nubia Garcia, que ela foi no KXP. E é absurdo, assim, tipo, são, sei lá, 30 e poucos minutos de vídeo, assim, dela tocando pra caralho. São coisas principalmente do último disco dela, né, que foi lançado ano passado. E é maravilhosíssimo, assim. E aí eu fui recuperar e ver o que mais tinha sido lançado na KXP nos últimos meses, até chegar no vídeo dela. E tem muita coisa boa, assim. Tem a Ravina, que também lançou coisa recentemente. E é muito bom. Tem a Yukimi, que também fez uma live ali, que pareceu muito interessante. Essa eu tô falando, eu não vi ainda, tá? Mas... Essa eu não vi. E o som eu também não ouvi. São coisas que estão na minha listinha pra ver assim que possível. Tem o Death Heaven também, que lançou um discão ano passado. Aliás, esse ano. Eu acho que o Kleber tinha falado daquela YHW Age Nail Gun. Também tá lá. Se fala Yahweh Nail Gun. Então é isso aí que ele falou. Tem o Hotline TNT também. Tem Sharon Van Etten, tem Matt Beringer. Enfim, tem coisa pra cacete, tem muita coisa boa. Sharon Van Etten, ela é brasileira. KXP é uma coisa que eu gosto bastante, assim, de ficar vendo as lives. Tem o Black Country Road, que foi lançado há 3 dias, na data dessa gravação. Enfim, é uma rádio muito legal, que tem muitas lives interessantes. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 364, Koala Festival 2025. Comentando o line-up, o Jefferson Tafarel falou:
Queremos fotos da Isa de dread. Isa que vai atacar DJ no qual ela faz. É verdade, ela não Vai contou estar isso no de dread. programa. Ela não conta, ela não fala essas coisas pra gente. É, mas isso ela devia ter contado pros nossos ouvintes que apoiam ela, que pagam aqui pra estar ouvindo ao vivo. Ela devia ter contado pra Mas, eles. amigo, eu acho Nem que isso. ela nem sabia nessa época. Ai, no Instagram, o senhor Sapôncio comentou: meus episódios favoritos são os que vocês comentam os lineups dos festivais. Então recebeu aí, senhor Sapons, primo do senhor Leôncio. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou Renan Guerra em todas as redes sociais. Toda sexta-feira tem newsletter no Substack. Vocês também leem meus textos lá no Screenel. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Você lê meus textos lá no Monkey Bus. Você também pode seguir a nossa amiga Almeida Dora ou Almeida Dora Underline, dependendo da rede social. Hoje ela não pôde participar porque ela está fazendo o quê? Realizando um sonho da vida dela, que é a implantação de um terceiro peito. Então ela vai ficar agora com 3 peitos, vai ficar com mais equilíbrio corporal. Exatamente, ela vai ficar com 3... Isadorinha 3P vai ser a rede social dela a partir de agora. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. Avalie com 5 estrelas. Comente positivamente falando: este é o melhor podcast que eu já ouvi em todas as minhas vidas. As que passaram e as que virão. Os fãs da novela Viagem, né? Exatamente, nossos Alexandres aí, nossas Cristianas Torlones encarnadas, renascidas. E se puder, apoia a gente aqui no apoia.se/podcastvfsm. Estamos trabalhando feito putas. Nossa, em final de ano de 13º. É um monte de por trás do disco sendo gravado, sendo jogado Eu aqui. já nem aguento Já mais tem editar. episódios... Mas vai já editar tá que não tem editando mais. só aqui, ó, nos cotoquinhos do cotovelo que ele tá editando aqui. Mas você pode apoiar a gente no apoia.se a partir de R$5 por mês. Você tem acesso Tem coisas bafos a lá que as pessoas já estão ouvindo. outros programas com antecedência, coisas que talvez nunca sairão. Tem 3 clássicos que a gente gravou em janeiro que nunca foram ao ar ainda. Mas eles têm acesso a coisas muito chiques, que eles já estão ouvindo o Por Trás do Disco da Cato, da Lué de Luna, tá tudo só Exato. pra eles. Do Joca, vai sair várias outras coisas que estão rolando ali. E aí você participa aqui, ó, das gravações ao vivo, como Rodrigo Berg, Tu Animal, Danilo Ferreira, Vinícius Correia, Jefferson Kozenieski, Leonel Moura e Fabrício Neri. Então, muito obrigado pela sua audiência. E a iPhone Mariana, que deixou seus comentários aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.